Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua palavra. A palavra é essa que transforma o homem, que muda para a glória do Senhor, né? Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio Freitas, né? Pertenço ali ao Ministério do Belém, Praça da Bíblia, onde o pastor presidente é o pastor Levino Fernandes. E pela graça e misericórdia de Deus, estamos ali até quando o Senhor permitir, na Congregação do Camargo, uma igreja abençoada, maravilhosa, que em breve conto com você lá cultuando conosco, um dia lá, uma igreja simples, humilde, mas cheia do poder de Deus, e aonde ainda pela graça e misericórdia de Deus, a palavra é ensinada na sua totalidade. Louvado seja Deus, uma igreja pentecostal, né, onde os dons do Espírito Santo é ensinado e agido de maneira bíblica, para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quis Deus me tocou para estar falando a respeito de uma necessidade de um cristão. Não há falar de cristianismo se não falar sobre o quê? Sobre perdão. O perdão faz parte da sua vida, faz parte da minha vida? Tem que fazer. E é algo que está sendo bem banalizado, é algo que nos toca nesse assunto mais, não tenho visto tanto, né, de uma maneira bíblica, né? Mas eu louvo a Deus que o Senhor deu uma palavra, mesmo sendo pequeno, falho, fraco e muito tendo que aprender ainda, mas quis o Espírito Santo ministrar em mim essa palavra, né, e quero dividir com você. Ore antes de ouvir, a partir de agora, para que o Espírito Santo fale contigo e trate o seu coração, assim como tratou o meu e vem tratando, né? Mais uma vez eu digo, perdão, uma necessidade de todo cristão. Não tem como haver evangelho se não haver perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui aos textos bíblicos que nós vamos trabalhar em cima. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando vós uns aos outros e perdoando uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Agora vamos para Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Então Pedro, se aproximando, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Agora vamos para o terceiro texto. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 5. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescentas-nos mais fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, né? Dizer que nunca eu ou você tivemos que lidar com o perdão seria uma hipocrisia da nossa parte. E até a volta de Jesus vamos ter que saber lidar com o perdão, né? Não tem como. Ou porque machucamos alguém, ou porque alguém nos machucou, né? Ou porque decepcionamos alguém, ou porque alguém se decepcionou conosco, né? E assim a vida segue, porque somos falhos, né? Somos falhos, mas Deus é tão maravilhoso que deixou o Espírito Santo para ministrar em nossos corações. Não vou fazer como muitos falam, como outrora no passado falei que o Espírito Santo acusa. Não, quem acusa é o diabo. O Espírito Santo, ele ministra em você, ele trabalha e vai te orientando. O mundo não consegue entender isso que eu vou ministrar agora aqui, mas você que tem o Espírito Santo, ou que já teve, ele há de iluminar você e tomar a decisão correta, né? Então, claro que há situações para perdoar que são mais difíceis do que as outras, não resta dúvida, né? Mas aqui vai ter o parâmetro, onde Deus vai nos orientar de uma maneira toda especial para a glória do Senhor. Louvado seja. E uma coisa eu já deixo bem claro antes de começar: não perdoar é adoecer. É adoecer, não temos opção, né? Perdoar é uma necessidade. Não existe um cristão que não tenha que passar por isso, ou perdoar ou liberar perdão, das duas uma, né?
Uma prova maior dessa que eu e você, se hoje estamos servindo ao Senhor, porque nós fomos perdoados por Ele. E glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas perdoar é fácil? Claro que não. Perdoar é difícil, é muito difícil. Então por isso que o Senhor Jesus tratou disso e muito. Ele fez questão de tratar disso, né? Então um homem de Deus, uma certa vez, um missionário, ele falou que é muito mais fácil você pregar ou fazer um sermão sobre perdão do que perdoar. E eu concordo com ele 100%, né? Perdão não é uma obra natural, não se explica. Perdão é obra da graça de Deus, é obra da graça de Deus. Entenda isso. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender o perdão, de maneira alguma. Muitas pessoas vão falar para você assim: perdão, eu não sou Deus para perdoar, né? Eu não sou. Quem sou eu? De maneira alguma, eu não vou perdoar. Então, tem até uma frase que eu costumo dizer e gosto muito dela: quem perdoa, quem não perdoa, decide ter razão. Quem perdoa, decide ser feliz. Então, e Colossenses capítulo 3, a leitura que nós fizemos, o 3 e o 12, diz que devemos perdoar. Por quê? Vamos ver por quê? Aleluia, glórias a Deus. Fala assim: revesti-vos, pois, eleito de Deus, santos e amados. Você é santo, você foi salvo por Jesus. Uma pessoa que conheceu e conhece a graça de Deus e tem o Espírito Santo de Deus, ela entende o perdão. Agora, se a pessoa tem dificuldade de lidar com o perdão, de extrair o perdão, essa pessoa tem duas opções: nunca conheceu a Deus e nem sabe o que é a graça, né? É isso que a Bíblia diz, né? Entenda bem que não é a opinião de Sérgio, de maneira alguma, é a palavra de Deus falando comigo e falando com você. E primeiro falou comigo, tá? Porque nós pastores, entenda você que é um pastor, você que é um líder, que está me assistindo nesse momento, preparou Deus para você ouvir. Se você pensa em seguir o santo ministério, não pense que é só sentar em um púlpito ou pregar. Não, 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 de maneira alguma. Você é uma das pessoas que vai ter que mais exercitar o perdão. Entenda isso. E não vai ser fácil. Então você vai ter que sempre estar com o seu quarto fechado, chorando as lágrimas, desabafando com o Senhor e Ele para poder te restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. E pensa em uma coisa que abrange a falta de perdão todos os níveis sociais. É rico, é pobre, independente do nível. A dificuldade é grande, né? Então é maravilhoso. Glórias a Deus por isso, né? Recebemos uma nova vida. E se recebemos uma nova vida, é porque o Senhor quer que nós exercitamos tudo aquilo que a palavra pede. A palavra de Deus fala assim: se queres me seguir, Jesus falando, se queres. É condicional. Você segue se você quiser. Mas se você decidiu seguir a Jesus, renuncia. Renuncia o teu ego, renuncia as tuas vontades, e louvado seja Deus por isso, né? Graças a Deus. Somos uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, o perdão faz parte da minha vida e parte da sua vida, né? Se você disser eu não perdoo, você está assinando um atestado que você nunca conheceu a Deus. Mais uma vez eu falo isso aí. Aleluia. Tipo assim, tem aquelas pessoas: comigo ninguém pode errar. Errou uma vez só, acabou. Não existe isso. De maneira alguma, né? Isso é ser religioso. O perdão que Jesus fala é de outra maneira, né? Então, se você se converteu, você consegue entender o perdão, né? E às vezes nós vamos ferir sem saber que ferimos. Vai acontecer muito isso. Eu me lembro de um episódio, eu gosto muito, né? Uma coisa que eu aderi, eu aprendi isso, né? E gosto disso, que após o culto eu peço para alguém dar a bênção apostólica, ou se não, se eu vou dar a bênção apostólica, mesmo assim eu peço para os irmãos não sair, para a igreja não sair, esperar eu até a porta cumprimentar todos. E um certo dia eu senti a ausência de uma irmã. Aí eu perguntei o que estava acontecendo. E eu tenho o hábito, né, para aqueles que me conhecem no particular, sabe que eu gosto muito de criança. Meu Deus, eu amo demais criança. E nisso, as crianças vieram, me abraçaram, e eu carregando no colo. E essa irmã foi embora sem pegar na minha mão, eu sem cumprimentar, dar um abraço nela, como de costume, né? Aí eu perguntei, fui atrás para saber qual era o motivo da ausência. Estava muito brava comigo, porque eu não cumprimentei ela. E eu feri sem saber que estava ferindo. E mesmo assim, o que eu fiz na hora? Não me justifiquei de maneira alguma. Me perdoe.
eu errei com você mesmo, me desculpa, me perdão. Anulou, zerou a conta. Parece uma coisa simples para alguns, mas nem todos são iguais. E nós temos que ter esse discernimento. Talvez o que é normal para você, para outros não são. Prova disso, leia um dia se você puder, Romanos capítulo 13 e 14, pessoas por pequenas coisas se melindram, né? Pequenas coisas, né? Então temos que tomar muito cuidado para não ser pedra de tropeço, né? Então, e uma coisa é verdade, quanto mais perto de Deus você está, mais você entende que somos pecadores. Quanto mais longe de Deus, não, mais eu sou perfeito, não erro com ninguém, e assim vai, né? Então, o que nós vemos aqui? Eu conheço algumas pessoas, vivi uma experiência esses tempos atrás, queria citar aqui, né? Com uma pessoa, a pessoa foi ferida por alguém, por algumas pessoas, só que ela feriu as pessoas também. Segundo a psicologia, diz que fala que com o tempo passa. Isso é uma mentira, uma hipocrisia. A ferida com o tempo, ela vem criar uma gangrena. Fica difícil, tem que queimar e cauterizar. E a pessoa não tratou. Essa pessoa ficou amarga, azeda, vai perdendo o equilíbrio, vai perdendo a sensatez. E aí cria o quê? O que está em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que fala assim, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ele muitos contaminam. Essa pessoa, além dela perder a graça de Deus, que ela está com contaminação no coração, porque o Espírito é santo, ele não habita em templo que está imundo, e imundo não é só o pecado, como muitos pensam que é da área sexual, não, é o pecado do ódio, da raiva, da ira, da raiz de amargura, aí vai contaminando as outras pessoas. E pessoas com mais amargura vão se associando. Hoje nós temos visto aí, não sou contra abrir igreja, não, de maneira alguma, me entenda perfeitamente, né? Se for uma igreja bíblica, tudo bem, mas às vezes eu vejo um bando de rebelado que não tem compromisso nenhum com Deus, não tratou do seu assunto com quem deveria tratar por conhecimento, saiu daquela igreja falando assim, ó, se não me der a carta eu vou levar na justiça, isso, aquilo, algo que não existe, né? Cadê? Será que Deus está aprovando isso? Eu não estou defendendo aqui erro de liderança, não, porque nós erramos muito, não é pouco não, porque muito fala, muito erra. Mas eu digo assim, será que essa é a coisa certa? Às vezes muitos estão fazendo a coisa certa, a motivação é errada. Então isso vai contaminando pessoas. Não aceite conselho de pessoas que estão com raiz de amargura, pessoas que estão feridas. Essas pessoas estão doentes espiritualmente e em breve estarão doentes fisicamente. E olhe lá se não tiver. Tem que tratar o coração. Aí surge a pergunta, pastor Sérgio, você já passou por isso? Passei. Esse ano mesmo eu passei por o ano passado, e esse ano confirmou uma pessoa que tanto admirava e admiro ainda, gosto, porque aconteceu de falhar, né? E a pessoa que eu esperava, que uma das pessoas que mais torceria pelo meu ministério, que Deus, pela sua graça, tenha abençoado e ter me surpreendido, né? A pessoa, ao invés de se alegrar comigo, falar, meu filho, estou do seu lado, conta comigo se você precisar, como eu estou feliz por você, não. Surgiu inveja, surgiu ciúmes, eu fiquei sabendo isso, aquilo, doeu na hora. Eu busquei no Senhor, falei, Senhor, se isso não sair do meu coração, eu não posso ministrar mais. Senhor, se isso não sair do meu coração, eu não posso dar um abraço nessa pessoa, eu não posso ser hipócrita, porque o teu Espírito habita em mim. Então, aonde que Deus me tratou, eu espremi todo esse pus, tudo isso, para quê? Para que haja uma mudança. Então, não aceite essa raiz. Problema em qualquer lugar que você for ter, igreja, trabalho, família principalmente, é o maior campo dos conflitos, é o maior, que é um exemplo disso. Veja Gênesis capítulo 42, quando você tiver um tempo, os irmãos de José, 20 ou 22 anos sem se falar, olha o que fizeram para ele, e olha o exemplo de perdão que ele teve. O nosso parâmetro, irmãos, talvez você que está me ouvindo não concorde muito, mas é Bíblia, é o nosso manual de conduta e vida. Mas como entender isso? Precisa ter intimidade com o Espírito Santo, conhecer a graça de Deus e parar de ser cético, né? Então, sinta isso na tua vida, busque isso, né? E entenda uma coisa, lembra a maneira com que você chegou na igreja. Eu cheguei na igreja, todos destruídos emocionalmente, todos feridos, e o que aconteceu? O Senhor nos restaurou, e louvado seja Deus por isso, e Ele continua restaurando ainda, e não temos opção, temos que perdoar sim, glórias a Deus. Se você não perdoar, olha bem aqui, Mateus capítulo 6, versículo 12, fala assim,
e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Porque se não perdoares aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O juízo de Deus virá sobre nós. Não temos opção. Temos que perdoar, né? Então, o perdão não é um sentimento, é uma atitude, mas é obra da graça. Precisa ter o Espírito Santo, senão o perdão fica da boca para fora. Como eu já vi pessoas pedindo perdão, liberando perdão, e continua piores que se não tivesse feito isso. Vivi essa experiência também, né? Então, que Deus tenha misericórdia, né? Não haverá perdão, entenda isso, entenda, é importante. Não haverá perdão na vertical se não tiver na horizontal. Não adianta, pode chorar, pode sair marchando, pulando, como pensa que isso é algo de Deus, fazer o que quiser. Não tem como. Se tem mágoa, misericórdia. Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, fala assim, no quanto estiveres orando, perdoais. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também o vosso Pai, que está no céu, não perdoará as vossas ofensas. Quer o perdão de Deus? Perdoe. Se você não perdoar, Deus não aceita o seu culto. De maneira alguma, entenda isso. Entenda, Deus não aceita. Tem prova bíblica para isso? Tem. Gênesis capítulo 4, verso 4 e 5. Deus não aceitou, né? Vamos ler aqui. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Por que o Senhor não aceitou? Porque um era uma matéria, o outro era outra, um era fruta, o outro era ovelha? Não, nada a ver. Deus sondou o coração de Caim. Havia inveja no seu coração, seu irmão. Havia algo para ser tratado no relacionamento. Talvez você está pensando aí, estou ofertando, estou dizimando, estou fazendo tudo isso, mas tem algo no seu coração que não foi tratado com o relacionamento. Resolva enquanto é tempo. Resolva. Sabe por quê? Jesus está para voltar. Você quer ficar por isso? Por questão de ego, status, e não tratar o assunto, e não expelir esse pulso, e não buscar no Espírito Santo um reavivamento, e que venha limpar tudo isso? Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando? Eu entendo bem. Não pensa, não vou entrar no mérito aqui, porque tem coisas que pastor tem que aguentar calado, só ele e Deus saber. O Senhor sabe o que eu estou falando, e glórias a Deus por isso. Se você, como eu falei, você também não pode ofertar. Portanto, se trouxeres, Mateus capítulo 25, capítulo 5, verso 23, 24, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai se reconciliar com ele primeiro, e depois vem e apresenta a tua oferta. Você está achando que Deus vai receber seu dinheiro? Negativo. Deus não está preocupado com o teu dinheiro, Deus está preocupado com você, com o seu bem-estar, com a sua intimidade com Ele. É isso que Ele está preocupado. Existe finanças com Deus? Existe. Mas se você estiver bem com Deus e bem com os irmãos, com a irmandade, com tudo que tem que ser, Deus vai te prosperar em todas as áreas, né? Glórias a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. O meu coração arde para que você faça esse concerto, para que você pare de viver essa vida medíocre e achando ainda que porque você canta, porque você louva, porque você prega, porque não precisa tratar nada, de maneira alguma. Tem que tratar sim. Glórias a Deus, aleluias, né? E se não perdoar, fica doente emocionalmente também, né? E Tiago falou sobre isso, né? Que fica doente sim, tem que confessar, né? A carta de Tiago fala em Tiago capítulo 5, versículo 16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para que sarais. E a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Confessa o pecado, chama para um diálogo, conversa. Vou contar um testemunho meu, eu vou expor um pouco da minha vida pessoal em algumas coisas. Eu vim de um lar destruído, sofrido,
né? Sou o caçula de 9 irmãos, onde era um sofrimento terrível, não vou entrar no mérito, mas eu peguei um ódio tão grande do meu pai, que eu não conseguia me relacionar com ele. Isso, né? E aí o que aconteceu? O dia que eu tomei a decisão de espremer todo esse pus e aceitei Jesus no domingo, encontrei na segunda-feira, falei: pai, o senhor me perdoa, tá? Aí ele ficou sem entender, porque ele tinha falhado comigo, porque ele tinha feito algumas coisas, né, para a família, né? Ele não tinha o conhecimento de Deus, ele não conhecia Deus, né? Ele era daquela época, aquele sistema antigo, né? Porque eu conhecia minha esposa, eu já queria casar e falei que não poderia ajudar tanto como eu poderia ajudar na casa, e ele mudou radicalmente ao ponto de quase nem ter comida em casa para mim, e aquilo mexeu demais comigo, né? Mas aí, enfim, ele fez um olhar tipo assim: eu errei tanto com você, por que você está pedindo perdão para mim? Aí eu falei: pai, sabe por que eu estou te pedindo perdão? Eu sei que o senhor errou muito comigo, mas quando eu senti ódio do senhor, raiz de amargura, eu me tornei pior que o senhor, e Deus limpou, e glória a Deus eu estou limpo. E posso falar para vocês uma coisa, quem fez o apelo para ele, quando ele estava no penúltimo dia para partir para a eternidade, eu e minha esposa no quarto falando de Jesus, e ele aceitou Jesus, e para a glória de Deus. Você entendeu como é importante o perdão? E se eu retraio aquilo e deixo quieto? Não, não pode ser assim. Tem uma matéria, para aqueles que gostam de ler, da revista Veja, que é em 1999, se eu não me engano, que fala que a falta de perdão gera câncer. Então isso é terrível mesmo, fora as outras doenças ainda. E você sabia que quando você não perdoa, é como se você estivesse tomando um copo de veneno e pensando que é o outro que está tomando. Você sai para viajar, aquela pessoa vai junto com você. Você vai dormir, aquela pessoa vai acordar com você. Você vai para o trabalho, para liderar ou fazer qualquer coisa, você vai lembrar daquela pessoa. E é assim que funciona, até você tratar isso. Tá? E o pior de tudo, haverá momentos que você fala: não, eu estou com a razão, e de fato você está com a razão. Como eu disse, como eu acabei de falar atrás aqui, quem não perdoa decide ter razão, e quem perdoa decide ser feliz. Decida ser feliz. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 18, como nós lemos, 21 e 22, fala assim: então Pedro, se aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Como Pedro era acostumado a falar, Pedro ele já gostava de expor seus pensamentos, ele queria ser o líder, isso, aquilo, se aparecer, porque ele não era convertido. Nós temos visto umas postagens aí no Facebook que fala da seguinte forma: eu prefiro um Pedro explosivo do que um Judas bajulador. Mentira, você não prefere nenhum dos dois desses. Sabe por quê? Os dois não eram convertidos ainda. Não eram convertidos. Você tem que preferir uma pessoa convertida. Um pecado não justifica o outro. Tá? Abandona aquilo lá, aquela heresia, mentira. Então, mas fala aqui, até 7, ele mesmo respondeu por Jesus, achando que ia receber um grande elogio de Jesus, falar: que maravilha, como que Jesus vai se agradar comigo? Olha a resposta que Jesus deu para ele: abaixa a bola, Pedro. Falou assim, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Será que aqui Jesus está falando que 70 vezes 7 é em torno de 490 vezes? Não. Jesus mais uma vez está usando, ele usava muito de figura de linguagem e de hipérbole. O que é hipérbole? Um exagero. Ele está provando que o limite, não tem limite o perdão, né? Então, Pedro ficou sem chão, e glórias a Deus por isso, né? E Colossenses capítulo 3, versículo 13, mas a grande pergunta fala, né? Vamos ler mais uma vez, o verso 13, fala assim: suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós também. Eu tenho queixa contra você, você tem queixa contra mim. Aqui que eu te falo que não há possibilidade de viver o Evangelho sem o perdão. Você entendeu? Então ele fala que assim, o parâmetro, como ele sabia que eu e você ia ficar arrumando subterfúgio para não perdoar, ele falou: calma aí, o parâmetro vai ser eu. Assim como Cristo perdoou, como eu perdoei, vocês também perdoem. Então aqui já desmonta toda essa teoria aí que não precisa perdoar, né? Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Outra passagem que é um pouco extensa, que está em Mateus capítulo 18, do 23 ao 35.
que fala da parábola do credor incompassivo, né? Aqui fala de um rei que ficou sabendo, né, que teve o perdão, né, o que teve o perdão de 10.000 talentos e não quis perdoar o outro que lhe devia 100 denários. Eu não entendi nada, né, porque eu entendo da nossa moeda do real, quanto mais talento e denário, né? Aí que eu fui entender que um talento, né, é 35 quilos de ouro, né? Aquele homem devia, se eu não me engano, 10 mil talentos. Então eu falo, são mais de 350 mil quilos de ouro. Era impossível um cidadão judeu naquela época dever isso. Jesus estava usando de hipérbole, mais uma vez, que era um exagero. E o salário, né? E o salário daquela época era 1 denário por dia de um trabalhador. E o que ele quis dizer? Que aquele que devia tanto recebeu o perdão, os 10 mil talentos, recebeu o perdão, e o que recebeu o perdão disso não perdoou os 350. Então quer dizer o que é? Que se eu e você que recebemos o perdão de Deus e não perdoamos as pessoas e tratamos esse assunto, também haverá esse julgamento sobre nós aqui, né? Então, o que eu te falo? Quando a dívida do Senhor Jesus, Ele pagou por mim e por você na cruz do Calvário, ao ponto que está escrito lá em João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Aquela ira, o cálice da ira de Deus, que era para mim e para você, o Senhor tomou, né? E aí, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, né? Então, assim como Cristo me perdoou, assim temos que perdoar uns aos outros, né? Eu te faço uma pergunta: quem você precisa perdoar? Quem você precisa procurar para pedir perdão? E não adianta também só ir pedir perdão. Saiba como pedir perdão. Ah, pastor, é difícil, a pessoa vai me maltratar. Não vai. Se você tiver humildade, não vai. Quer ver um exemplo? Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor. O que quer dizer isso? Se você falar calmamente, com humildade, servidão, com mansidão, abaixar a cerviz, vai desviar o furor da pessoa. Mas a palavra dura suscita ira. Então chega humilde, não chega falando assim: eu tenho razão, eu faço. Não, reconheça seus erros, né? Aleluias. E Lucas capítulo 17, verso 3, vamos dar mais uma olhada aqui, para a glória de Deus. Louvado seja. Eu sei que perdão não é um assunto fácil, eu entendo muito bem isso, né? Ele fala assim: olhai para vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e lhe apresentar e perdoe. Esse repreender aqui na língua portuguesa parece uma correção, mas não. Trazendo do grego isso, aquilo, fala o que? Você está do lado da pessoa, ir até aquela pessoa e fazer aquela pessoa se conscientizar que ela está no erro, e se ela se arrepender, perdoar, né? E depois fala assim: se pecar contra ti 7 vezes ao dia, 7 vezes ao dia ter contigo, arrependa e perdoa, dizendo então, né? Aí fala, dizendo então os apóstolos, acrescenta a nossa fé. Mas aqui nesse texto nós aprendemos o que? O perdão não tem limite, não tem limite, né? Então eu vou ser chacota dos outros, cada vez eu vou apanhar e vai ser dessa forma, eu vou ser explorado. Calma que nós vamos chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Falei dos irmãos de José, que é um exemplo para nós. Cuidado deixar entrar raiz de amargura no teu coração. É terrível, isso atrapalha todas as áreas da sua vida, todas as áreas. Não tem como haver mudança depois. Prefira às vezes ter o desconforto do confronto do que a omissão do confronto. Vá, chama a pessoa, conversa, se humilha, né? E não faça isso por fazer, não. Busque primeiro no Espírito Santo de sentir isso. Não faça por um padrão, não. Faça para atrair a atenção do Senhor Jesus para a tua vida, porque você é um discípulo dele, uma discípula dele. E glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Olha que lindo quando a pessoa tem a consciência e vem o arrependimento para pedir o perdão.
Lucas capítulo 15, versículo 18 e 19. O filho pródigo, ele criou todo um discurso. Ele ficou pensando, vou fazer um discurso com meu pai. O que ele falou? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze de mim como um dos teus jornaleiros ou funcionário. O que o pai fez com ele? Abraçou, fez uma festa, colocou anel no dedo, roupa nova, tudo. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Quando há o perdão genuíno, verdadeiro, há restauração. Há restauração no casamento, há restauração numa amizade verdadeira, há restauração no ministério, há restauração em tudo. Mas para isso, precisa buscar no Espírito Santo primeiro, porque o perdão, como eu disse no início, não é uma obra natural, é a obra da graça de Deus na tua vida. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Como é bom falar sobre isso, né? Então, o Senhor é maravilhoso. Tome a decisão de restaurar relacionamento, né? Aleluias. A não ser, irmãos, que aqui não é algo que nós temos que tomar muito cuidado. A não ser quando já está em processo de facção, a pessoa tem a mente cauterizada, a pessoa gosta de fazer tudo que é contrário, porque infelizmente nós sabemos, vocês são maduros na fé, vocês vão entender. Dentro de uma igreja, ou dentro do corpo de Cristo, ou na família, em qualquer área, sempre vai haver o joio e o trigo. Eu mexo com trigo. Eu mexo com trigo desde os meus 11 anos de idade. E posso falar uma coisa, o joio é idêntico. Você só percebe a diferença mesmo quando você cria uma experiência muito grande mexendo nessa área. Só que tem uma coisa, a Bíblia deixa bem claro. Tito fala assim, Tito capítulo 3, versículo 10. Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita ele. São pessoas que não querem reconciliar. Existem pessoas irreconciliáveis. Pessoas que acham que são os donos da verdade, o dono da razão e vivem um falso evangelho, né? Então, mas eu tenho dificuldade, eu vou te passar a receita agora. A mesma coisa que os discípulos pediram, você vai pedir também, né? Você vai pedir. Eles falaram assim em Lucas 17, 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta a nossa fé. Peça fé para perdoar essa pessoa, né? Eu não vou perdoar porque errar é humano, por isso mesmo, faz muito tempo, né? Paulo e João Marcos, quando você lê lá Paulo no corredor da morte, né? Ele fala, me é necessário, me traga João Marcos. Eles tiveram uma desavença, ele deixou para o corredor da morte para fazer uma reconciliação. Não faça isso. Não espere você estar num leito de uma cama, não espere você estar perder grandes momentos com essa pessoa, que às vezes é coisa simples, ou até mesmo uma coisa difícil. É importante você fazer isso. Busque em Deus isso enquanto é tempo, né? Temos que... E aonde você construiu o abismo, mude, construa a ponte. E essa dor que você sente, você pode fazer diferente com essa dor. Ao invés dela ser um obstáculo para a sua vida, ela vai ser uma ponte para o sucesso. Faça dessa dor isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas meu problema é que a pessoa ela mora longe, não dá para... eu queria falar com ela. Dê um jeito de viajar, ir atrás, ligar, converse com essa pessoa, evita a mensagem. Vá direto com a pessoa, olho no olho, abraço, choro, lágrimas, mas faça isso, né? Meu problema é dinheiro, pague. Acontece muito isso, vai lá e pague, né? E entenda uma coisa, como que você consegue? Né? Como que eu vou conseguir? Porque a Bíblia fala que, Coríntios 11, fazer isto, 11, 23 em diante, fala sobre a ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim, né? E até que eu venha, ele vai voltar, é o arrebatamento da igreja. Eu tenho que olhar para o passado, né? Que é o arrebatamento, mas também eu tenho que olhar para o futuro, né? Como que está a minha vida aqui? Se a ceia do Senhor é uma festa, e numa festa você vai com a melhor roupa, não vai? Essas vestes estão limpas ou estão manchadas? Manchadas de rancor, de raiz de amargura, de ódio, ferindo pessoas que você ama. Já parou para pensar nisso? Não. Olhar para frente, não voltar. Olhar para dentro de você. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Você tem se examinado.
Nunca houve uma falta de respeito tão grande. Olha, estou na igreja faz tanto tempo, uma falta tão grande de respeito com lideranças, né? Existem 3 classes que caiu em descaso nesse país, em todo o mundo praticamente, né? A primeira classe é os políticos, a segunda classe é a polícia e terceiro os cristãos, os pastores, quer dizer. Claro, há os seus motivos, tem, mas generalizar todos por alguns, não faça isso. Existem homens piedosos, cheios do Espírito Santo, que ainda amam a obra de Deus, que ainda trabalham sem interesse algum em dinheiro ou interesse em alguém, mas sim por amor à sua alma, à sua vida. Entenda isso, louvado seja o nome do Senhor. E olhar ao redor, a Bíblia fala, olha ao redor, né? Coríntios 11 ensina isso, a respeito, nós vamos trazer um ensino a respeito da ceia, mas olhar ao redor. Eu estou aqui sentado em uma mesa, e a Bíblia fala que a Santa Ceia do Senhor, a ceia do Senhor é o banquete da graça. Eu não posso sentar nessa mesa apressadamente sem antes poder olhar se eu estou em comunhão com o meu irmão. Como que eu vou participar dessa ceia? Tranquilamente. Eu participo tranquilamente, para mim não me importa. Tem algo errado comigo. Não conhecia Deus ainda. Não conheço sua palavra. Pastor, tem pessoas que são difíceis. Claro que são, não são fáceis. É um desafio que Deus colocou para você. Existem outras coisas também. Conviver com certas pessoas, você tem que amar essas pessoas, mas tem pessoas que são problemáticas. Precisa da sua ajuda, você ajuda no tempo certo, mas você sabe que se o problema daquela pessoa é na parte de finanças, por que você vai emprestar dinheiro? Se você sabe que o problema daquela pessoa é o temperamento, por que você vai passar o dia com ela, se você pode passar menos tempo, dar amor com qualidade e fazer o que é certo e estar orando a favor daquela pessoa? Deus te dotou de sabedoria, de inteligência e discernimento. Peça ao Senhor. Mas olha, esprema todo o pulso, toda a ferida, sabe? E olha que lindo, o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É maravilhoso. Quando está todos unidos, fica leve. Quando não tem união, fica pesado. Então, se você é um obreiro, entenda uma coisa, você é uma das pessoas que vai ter que mais lidar com perdão, porque você é o ponto que vai ser ferido mesmo. Então, você se trancar num quarto ou criar uma masmorra espiritual para você, que eu não quero saber disso mais, se frustrar é besteira. Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas o que você pode fazer é pegar isso aqui, ó, colocar em prática a palavra de Deus, chorar aos pés de Jesus, abençoar os que te perseguem. E outra coisa, fique tranquilo, não deixa nada contaminar o teu coração, porque quem te chamou e te levantou foi Deus. E se você tem que pedir perdão para alguém, peça o mais rápido possível. Não cometa o pecado da procrastinação. Mais uma vez eu digo, o que é procrastinação? É fazer hoje o que você pode fazer amanhã. Então, perdão, uma necessidade de todo cristão. Perdoe enquanto é tempo. Faça isso. É algo maravilhoso. Eu já passei por várias situações onde eu não queria perdoar, mas onde eu fui aos pés de Jesus e o Senhor me deu a direção e me ajudou. E só me abençoou. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe suas finanças. E entenda uma coisa, você pode mudar para o Japão ou para o Polo Norte. Se você não liberar o perdão, essa pessoa estará ao seu lado, tá? Então, mais uma vez, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, as tuas finanças, o teu ministério, e que o Espírito Santo, através dessa palavra, ministre em teu coração, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida, que a bênção do Senhor Jesus seja sobre você. Glórias a Deus, louvado seja Deus por isso. Amém.